Muito bom dia. Hoje, 8h08, sábado 27 de junho de 2020. Sábado 27 de junho de 2020, hora 8h08. Atenção, atenção, juízes em campo. Atenção, atenção. 60 agências de inteligência. Atenção, satélite. Estamos voltados nos olhos para o Irã. 26 de junho de 2020 é o relatório. Norueguês é considerado culpado de espionagem pelo Irã. Ele é considerado espião, o norueguês, tá? O tribunal lá considera ele espião. França trabalha em caixa preta daquele jato ucraniana derrubado pelo Irã para começar no próximo mês de junho. Aquele avião que caiu no aeroporto de Boryspil, em Kiev, o trabalho da ABEA. A ABEA é a maior empresa de decifrar caixas pretas, né? Decifra caixas pretas. Caixas pretas dos aviões Boeing. O trabalho técnico do gravador do cockpit do voo 752 da Ucrânia International Airlines foi derrubado pela defesa aérea do Irã em 8 de janeiro. 176 pessoas a bordo morreram. Então começa em 20 de julho a investigação. O Irã pediu à França para que faça a apuração da fita, com supervisão do Irã. Entenderam? Porque imagina, lá explodiu uma área nuclear. Então eles agora estão partindo para tudo que é lugar, querer saber como é que isso aconteceu, né? Então eles já entregaram a caixa preta e pediram para que a França investigue. Liberado pelo Irã. Também tinha no avião de 176 vítimas, 63 canadenses. Então todos eles foram, o Canadá foi, eu quero participar. Então o Canadá está mandando o pessoal dele para também fazer parte da investigação da caixa preta. Agora vamos ao que interessa, que é muitíssimo importante também. Teherã, que é a capital do Irã, tem de 14 a 20% de pessoas infectadas, que é uma população de 900 mil habitantes. Numa população de 900 mil habitantes, 20% estão infectados, tá? No leste da capital, Teherã. Tem uma população lá no leste da população de Teherã, tem 8,7 milhões. Mais até, ou seja, 8,7 milhões são os residentes na população leste lá do Teherã, certo?
Agora o que acontece? Vocês têm que acrescentar mais 3,5 milhões de pessoas que viajam à cidade durante o dia. Então, numa população que já tem 8,7 milhões, durante o dia se acrescentam 3,5 milhões de pessoas, tá? Então, os casos de morte pelo Covid é de mais de 1 milhão, entenderam? E as autoridades notificam só 217 mil, mas ultrapassa 1 milhão. Deu para entender? 1 milhão de mortos, de mortos. Agora vamos também lá às revoluções internas que estão acontecendo dentro do Irã. 3 são condenados à morte. O Serviço Secreto dos Estados Unidos informa que 3 rapazes, o Sayed Tanjidi, o Mohammed Rajabi e o Aminhassein Moradi, eles em novembro de 2019, eles foram presos, torturados, açoitados, porque eles fazem um açoite público. Eles batem nos caras, né? E depois eles foram torturados para que eles confessassem tudo o que eles quisessem. O número de mortes lá, com as revoluções internas dentro do Irã, ultrapassa 1.500.000, ou seja, 1.500 pessoas. 1.500 pessoas já morreram. Dado, mas ultrapassa porque eles não divulgam a quantidade de pessoas que falecem, mas os dados que nós temos pelas autoridades de juízes em campo e também pelas autoridades do satélite e das 60 agências, mas o informe do governo de lá, né? Que eles sempre estão tapando o sol com a peneira. Vamos lá. O secretário Pompeu, Mike Pompeu, ele fez uma advertência com relação à lei marcial Storm, deserto, né? Ele fez uma advertência que 25 milhões de pessoas são traficadas. Então a Europa, não é? Eles pegam os pequeninos de olhos azuis, pele branca, rosadinha, ou seja, os melhores produtos que eles chamam produtos do tráfico humano, principalmente meninas, podem ser bebês, entendeu? Podem ser bebês, podem ser crianças de 2, 3 anos. Então eles pegam essas crianças que estão com os pais viajando a excursão na Europa, ou que são moradores lá mesmo, eles ficam de butuca, né? Ficam dizendo, olha, ali tem a lourinha essa, que a gente pode ganhar uma boa grana. Então eles raptam as crianças e levam para o Irã. Eles estão no terceiro lugar
no terceiro lugar de... No terceiro lugar, eu tenho que usar vincha, o cabelo está crescendo e o prefeito não abre o cabeleireiro. Eles estão no terceiro lugar de tratos, de tráfico. 25 milhões de pessoas elas são traficadas como escravos. Desde 0 ano, ou seja, desde bebês até antes da puberdade. Então está o Afeganistão, o Irã, a China, a Rússia, a Síria, a Argélia, a Venezuela e Cuba. Repito, 25 milhões de pessoas estão caracterizadas no tráfico dos pequeninos. Nós temos o Afeganistão, o Irã, a China, a Rússia, a Síria, a Argélia, a Venezuela e Cuba. Esses predadores, porque eles são os predadores, eles vão pegar essas crianças porque eles têm compradores. O sujeito diz, olha, manda a fotografia. Aí o cara tira a fotografia pelo celular e manda para o comprador. Então o cara negocia. E o negócio é... Porque você tem que tirar a criança do país, onde a criança é sequestrada, você tem que passar pelas fronteiras, e quanto maior a distância, maior é o valor, chegando a 150 mil dólares ou mais, porque são para os rituais satânicos de Adenocrom. E uma vez que essas crianças já atingem a puberdade, que começam as meninas a menstruar, eles colocam essas crianças para serviços de tropa. Os garotos vão trabalhar na linha de frente dos exércitos do Irã como bombas. Eles botam colete de bombas nas crianças e as crianças são dinamitadas. As crianças saem correndo, vão até o alvo e explodem. Crianças, 12 anos, 10 anos. Então, os iraquis, eles têm todo esse material. O Katib Hezbollah o Katib Hezbollah é um forte dentro do Iraque. Entenderam? O Iraque, ele aceita a presença dos fortes dos Estados Unidos, que se não fosse por esses fortes dos exércitos dos Estados Unidos, isto ia ser uma Babilônia, ia ser uma coisa predatória. Um monte de formiguinha se comendo e negociando os filhos. E também tráfico humano, ia ser realmente o inferno na Terra. Então, as tropas dos Forte Apache dos Estados Unidos estão no Iraque. Então, o Iraque, ele tem que proceder, porque ele tem que mostrar que ele também está fazendo alguma coisa. O que ele fez foi abater um forte do Hezbollah, que é o Hezbollah conhecido como Kataib. Kataib é uma facção do Hezbollah. E o Hezbollah, ele está na Venezuela. Ele também está aqui no Brasil.
ele está no Paraguai, ele está cerceando as fronteiras do Brasil. Entenderam? Dá para entender o que eu estou falando? E a China é um predador, como também a Rússia e a Síria, que eles vão negociar pessoas, tráfico humano, para ganhar dinheiro. O assunto do Putin é ganhar dinheiro. Ele vende arma, ele vende escravo, ele quer ganhar dinheiro. E o chinês também, o Xi Jinping, ele também quer a mesma coisa. O assunto dele é ganhar dinheiro. Então, o Dória e todos esses governadores que estão aí mantendo a pandemia receberam dinheiro agora para prolongar a quarentena. O que eles estão fazendo? Eles estão lendo o laudo das pessoas que morrem no Brasil, principalmente cada um no seu estado. Então eles torcem para que haja morto. Então o sujeito morreu de quê? De Covid. Aí você vai lá e faz a investigação de juízes em campo, os especialistas, e eles descobrem no laudo que diz: o senhor fulano de tal entrou no hospital a tal hora com uma lesão na perna. E a lesão na perna foi levado à cirurgia. Ele teve complicação respiratória ou crise alérgica à anestesia e teve que ser levado para a terapia intensiva. Na terapia intensiva, ele veio a falecer. Então, o motivo de falecimento dele eles colocam lesão na perna, colocam alergia ao medicamento e, por último, colocam Covid, número 19. Então, cada laudo no papel que está escrito Covid número 19, o poder executivo, que é chefiado pelo presidente da República, ele é obrigado a pagar R$18.000 por cada laudo de óbito. Imediatamente, ordem do Supremo Tribunal Federal. Então, ele manda esse dinheiro para o governador. Entendeu? Aí que acontece? As tropas de invasão da China alegaram que por causa do mau tempo, por causa do cerco da Marinha Americana no Pacífico, por causa do cerco da Marinha Americana no Atlântico, por causa de espaços aéreos fechados, monitorados, eles não tiveram condição de fazer a invasão do Brasil, por enquanto. Então eles mandaram, de uma forma que ainda a gente não descobriu, dinheiro para a mídia, para a TV Globo, Sistema Globo de televisão, para a CNN, para que eles insistam em colocar que tem que manter a quarentena e tem que ler o laudo dos óbitos dos estados, não interessando em absoluto a autópsia, porque eles não fazem autópsia. Eles, imediatamente que o sujeito falece, o encarregado do cartório, o encarregado do hospital, ele tem que colocar a palavra no final, Covid-N19. Entenderam? Então, eles vão se estabelecendo essa situação.
Com relação à hidrocloroquina, eles chegaram a manifestações, também pagas pela China, de laudos forjados alegando que não é um preventivo eficaz contra este veneno da China. E em São Paulo prolongaram a quarentena. Então está chegando setembro e os negócios que dependem do dia a dia, do faturamento, para chegar no final do mês e pagar o aluguel, pagar os empregados, comprar mercadoria e continuar a trabalhar e assim poder sobreviver, eles não estão tendo a entrada desse dinheiro. Então vão chegar aqui mais de 800 empresários que vão comprar, como compraram o Carrefour, eles vão comprar todos os aglomerados e todos os bares das principais capitais. Então, se é no Rio de Janeiro, eles vão comprar Ipanema, Leblon, Copacabana. Eles vão partir para comprar o que do consumo imediato. Eles compram pela bagatela que estiver, o sujeito está enforcado, está cheio de dívida, ele vai chegar e vai dizer, quanto é que você deve? Eu devo tanto ao banco, eu devo tanto de aluguel, eu tenho de mercadoria tanto. Então o chinês chega e faz uma proposta. Eu te dou tanto, e aí o sujeito diz, tá bom. E ele vende a sua empresa, a sua padaria, o seu restaurante, a sua lavanderia, ele vende tudo. E o chinês coloca famílias de máfia que só sai da China, os mafiosos, os que vão fazer relatório, os que têm parentes lá, que se eles saírem da linha, os parentes deles vão morrer. Então, eles assentam essas pessoas nesses negócios. Não é o cara que comprou que vai trabalhar lá. Não, ele vai determinar uma família. Então vai vir imigração em massa para Copacabana, para Ipanema, para Leblon, para todas as áreas de chineses da máfia. Chamados, identificados como paramilitares. Entenderam? Ou volantes. Deu para entender? Então, o processo de invasão é assim que se está formando no Brasil. Eles vão pegar São Paulo e vão disseminar São Paulo de chinês, paramilitar, das máfias chinesas. Entenderam? Em todos os 20 estados. E depois eles vão permitir o ingresso do Hezbollah, do Hamas e principalmente do exército dos dragões do Irã. O exército dos dragões do Irã, ele visa justamente o que dá mais dinheiro, que é o lucro de pessoas, de crianças. Então você que tem uma filhinha na tua casa, um bebezinho, uma criancinha de 8 anos, de 10 anos, ela vai servir para ser torturada, escrava sexual, e vai ser produto para gerir a captura da substância adrenocromo, que é esse veneno que as pessoas utilizam para o rejuvenescimento. E vão enaltecer a figura satânica. Então, o que eu quero dizer para vocês
e vou revelar hoje o nome, o verdadeiro nome de Jesus. O nome de Jesus, quem lê a Bíblia, quem leu a Bíblia toda, tem que ler a Bíblia toda, leva 72 horas. Você separa 72 horas da tua vida, você não tem contato com ninguém, bota a garrafa d'água, bota pão com manteiga, o que você quiser, o do teu lado, e começa a ler a Bíblia em voz alta. Começa pelo Novo Testamento. Lê em voz alta para se ouvir, no mesmo tom. Não para. Não para pensar. Você tem que ser um ouvinte. Entendeu? Procura uma tradução de agora. E você lê. Quando você acabou o Novo Testamento, você passa para o Velho Testamento. E ali no Velho Testamento você também lê tudo. Então você vai ver o eu sou. Eu sou o que sou. O eu sou. Nós todos somos células do eu sou. Nós não podemos, ninguém aqui na face da Terra consegue fazer uma célula de proteína, uma molécula de proteína, porque você precisaria de fazer trilhões e quatrilhões de bilhões de explosões nucleares para poder criar uma única proteína. Então nós não somos deste mundo. Nós somos parte de um todo que é o eu sou o que sou. Então, quando Jesus Cristo, conhecido como Jesus Cristo, ele ressuscitou, conviveu, se apresentou a várias pessoas e ele fez a sua subida aos céus. Ele foi na montanha, todo mundo acompanhou aquela massa de pessoas, porque todo mundo dizia, quem é? É Jesus Cristo. Mas ele morreu? Não, ele está ressuscitado. E onde é que vocês estão indo? Nós estamos indo atrás dele porque ele vai subir aos céus. É mesmo? É. E ele vai falar. E nós vamos ouvir. Somos mais de 500 mil pessoas, tem mais de 100 mil pessoas aqui. Como é que nós vamos ouvir o cara falando? É porque Jesus usava as ondas eletromagnéticas. Ele fala e você ouve. Porque ele fala telepaticamente, ele fala com você e você ouve. Mesmo você sendo surdo, você o vê, mesmo sendo cego. Então, ele foi o governador, foi o prefeito, foi os policiais romanos, foram os legionários, foram o exército da legião para conter aquela massa, aquele povo, não é? Para que não houvesse rebelião. Estavam todos lá pacificamente esperando ele ascender aos céus. E ele ascendeu aos céus. Então, todo mundo falou, ele é o verdadeiro Deus. Deus ressurreto. Deus se fez carne, habitou entre nós e subiu aos céus. Então, os que são contrários, os que mesmo tendo provas, os que mesmo tendo todas as formas de dizer, sim, ele é o que ele diz ser, ele é o Filho de Deus, ele é o Deus ressurreto. O sujeito dizia, não, nós temos que negar. E como vamos negar? Primeiro, vamos evitar de que falem o nome dele. E como vamos chamar ele? E bota o rei dos judeus, e bota
bota Yeshua, Hamashir, bota Yeshua, né? Bota o nome Jesus Cristo, porque o nome de Jesus, o verdadeiro nome dele, ultrapassa as pronúncias, são várias letras, e ele emite um som, e esse som, ele cura. Você fala esse som, e esse som te protege, você e tua família. Só um instantinho que eu vou pegar. Ah, tá aqui. Um professor, eu chamo ele de professor, ele é mais jovem do que eu tenho 63. Mas quando ele fala, ele parece um velhinho falando. Então ele é um estudioso das línguas que já não existem mais no planeta. Ele estuda isso. Então, Yahu é o nome do Deus Todo-Poderoso. Então, Nihushihaime, Yahu Nishihushihaime. Repita, Yahu Nishihushihaime. Yahu Nishihushihaime. Yahu Nishihushihaime. Yahu Nishihushihaime. Repita, Yahu Nishihushihaime. Quando você pronuncia esse nome, Yahu Nishihushihaime, você está libertando você e tua família de todos os opressores, de todas as pessoas que têm apego e fizeram a sua... morreram, mas eram viciados em adrenocrom, em drogas, em bebida, em sexo. Elas se afastam de você. Elas deixam o teu círculo de permanência. Então você tem que dizer Yahu Nishihushihaime. Yahu Nishihushihaime. Quando você pronuncia esse nome, as forças não prevalecem. Agora vem a máxima. A máxima é: Caim foi gerado por um anjo caído com Eva. O anjo é um monstro, eles são imensos, os anjos. E a Eva meteu o chifre no Adão e ficou grávida de Caim. Entenderam? Então,
a Eva teve relações com o descendente de Deus, que Deus mandou todos esses anjos para a terra. Então, quando Eva e Adão comeram da maçã, eles foram banidos do paraíso e ficaram expostos com estes seres angelicais enormes que habitam a terra. E eles tiveram relações sexuais com seres humanos. Mas a primeira a ter foi a Eva. A Eva meteu o chifre no Adão. E aí nasceu Caim. Então Caim nunca teve um sentimento pelo irmão Abel. Entenderam? E ele foi sentenciado a permanecer vivo. E ele está vivo até o dia de hoje. E ele é reverenciado nos cultos satânicos como se Lúcifer fosse, como se ele fosse o Nefistófeles, como se ele fosse Satanás, como se ele fosse o capeta. Mas o capeta está preso lá embaixo, porque Jesus levou ele preso quando ele saiu da cruz. Então os túmulos se levantaram, o ressurgir dos mortos, os túmulos de Israel e do planeta, todos eles se abriram e renasceram todos os mortos. E ele levou lá para baixo o Satanás. Mas aqui na face da terra ficou esse ser híbrido, que é monstruoso. As tropas já de operações cansaram de meter bala nessa pessoa, cansaram de já houve confronto com jesuítas na Alemanha, no museu na Alemanha houve confronto das tropas do exército para a captura desses satanistas e morreram jesuítas, que são agentes secretos do Vaticano. A maior agência de espionagem são os jesuítas do Vaticano. Então, assim que o Bergoglio, que já faleceu, já foi pro além, graças a Deus, ele detém uma gama de jesuítas que ele colocou e todos eles estão reverenciando o capeta. Você vai no Vaticano e você vai ver no altar uma escultura que mostra a reverência à serpente, a reverência ao capeta. E todos os símbolos são estabelecidos de tal forma. Os rituais de enterro deles é para que não haja o ressurgir deles como eles realmente são. Eles são vampiros, eles são... tem várias formas e tem várias castas. Então, para que eles são colocados em 3 caixões. Entendem? E eles são iniciados desde que são escolhidos para ocupar a realeza, porque eles são reis.
reis do Vaticano, que agora não tem mais, não existe mais, porque a China é dona da Itália, como também a China é dona de vários países. E eles, você vê que eles estão sempre quietinhos esperando para dar o bote, mas já foi descoberto. E tudo isto já foi visto. Mas a mídia não fala absolutamente nada e não comunica à população. E ainda coloca um bando de metidos a mafioso, metidos a matador, entendeu? Metido a ferrabras, a ocupar lugares de diretrizes no judiciário, no parlamento, entendeu? E nos palácios de governo de estados. Mas tudo isso já foi visto. Então eu peço a vocês, porque entre eles vão se matar. Porque o que acontece? Os que estão ocupando o lugar dos sujeitos que já morreram são clones, são robôs. A palavra é robô. Eles foram criados em 1948. Eles têm um tempo de duração. Eles não sabem que são robôs. O original sabe que eles têm os clones. Mas os clones não compactuam com essa informação porque eles não têm muito desenvolvimento. Então eles aparecem, sempre estão de forma elegante, saudável, radiantes, com bochechas rosas, lábios bem rosados, a pele bem sem nenhum cravinho, sem nenhuma verruga. Eles sempre sorridentes, uma saúde que parece o poder de ser um vencedor. Andam aos pulinhos, sempre alegres, mas eles têm que tomar a sua porção de adrenocromo e também eles têm que comer a sua porção de carne humana. E quando eles não têm essa serventia, eles entram numa crise de rubu, é rabu ou robô, é uma doença que dá a todos os que são carnívoros de carne humana, que são antropófagos. Eu não estou louco, eu não sou nenhum idiota aqui para ficar falando tudo isto, entenderam? Não é brincadeira, deu para entender? E o assunto é muito sério. Então você, ser humano, como eu também, que nós temos um único Deus, como também o muçulmano tem. O muçulmano, ele é o estudioso da Bíblia. Ele estuda a Bíblia. Ele não parou de escrever a Bíblia. O católico parou, porque ficou no Bergoglio, ficou no Vaticano. Então ele fez o primeiro e o segundo testamento e ele já não escreveu mais. Ele estabeleceu o seu reino. Mas o muçulmano, ele continua a escrever a Bíblia. Então ele identifica todos os que aparecem, os que falam, os que dizem, os que comprovam. Eles fazem um relato. Entenderam? Eles chamam de Senhor dos Dois Mundos. Entenda, é muito sério. Você sabe o que você praticar o crime com 25 milhões de pessoas
e a maioria deles são crianças, pelo fato de serem branquinhos, de pele rosada, de terem olhos claros, de serem lourinhos, de terem boa aparência, e que eles são vendidos em mercado, como se mercadoria fosse para o ato de estupro de vulnerável. E depois eles são colocados à serventia de serem vendidos como escravos. Escravos. A Líbia, antes de Muammar al-Gaddafi, eles vendiam escravos. Quando Muammar al-Gaddafi chegou, eles pararam de vender escravos. E aí Muammar al-Gaddafi determinou que ia ter uma moeda forte, com lastro ouro, que os Estados Unidos na época, todos eles sendo representados por estes clones, deveriam comprar no valor, o petróleo no valor do ouro ou da moeda. Então eles mandaram matar. Ele também era um sujeito meio estranho, ele não podia tirar a perna do chão, ele não podia pegar avião, ele tinha que ser deslocado, ele não podia tirar, ele não podia ficar nas alturas, ele tinha que sempre estar rente ao chão e sempre dormia em tenda, barraca. Entenderam? Essas não são loucuras, são coisas pré-estabelecidas por pessoas que têm pactos. Entenderam? Então pedimos, por favor, vocês brasileiros, que viralize isto para que chegue no ouvido desses malucos que estão fazendo negócio com a China, com a Rússia, com Cuba, com Venezuela e principalmente com o Hezbollah, com o Hamas e com o Irã, os dragões do Irã, que eles sempre dizem que tem que ter um ritual de sangue quando eles vão conquistar um país. Então eles querem vir pelo Atlântico, porque eles já estão no Pacífico, eles já estão na Venezuela. Eles enxotaram os cubanos. O cubano não quer saber de brigar com o Irã. Eles enxotaram os cubanos de lá e eles tomam conta do petróleo e tomam conta das reservas de ouro. E eles dizem que quando eles vêm para a invasão de qualquer país tem que ter um ritual de sangue, cortar a cabeça. Entendeu? Então eles estão querendo invadir pelo Atlântico. Eles têm 50, por enquanto, né? Eles têm 50 navios de 25 campos de futebol de extensão, cada navio. Eles enchem aquilo de tropa e eles vêm invadir. Estamos de olho. Então, eu peço a vocês, fiquem atentos. Esses governadores que se juntaram com Lula foram 20 governadores e foram 20 prefeitos que fizeram pacto com esse espia, sabotador, nojento, que ele é um ditador, ele vai matar todo mundo como fez Stalin. Depois dele acabar de matar a população e submeter a população à fome, como está na Venezuela e como está em Cuba, porque o embargo que está em Cuba é dos Estados Unidos para Cuba, mas Cuba não tem embargos para com a Europa, para com o resto do mundo. E por que eles não têm comida?
Por que que eles não têm petróleo? Porque eles têm que submeter a população a baixar a cabeça, a ficar de joelhos. E você vai querer ficar de joelhos? Hã? Para que estuprem a tua família? Então apareceu um louco, cabeça de ovo, careca, procurado por narcotráfico internacional, Alexandre de Moraes. Ele e o Toffoli fizeram altas negociatas com o Irã, com os navios de petróleo do Irã. Deu para entender? Que aqui também se vende armamento. No Brasil, se vende armamento ao tráfico de armas. Entenderam? Como aqui e como no Paraguai. Então você pega todo o armamento que o Irã precisa e eles lá no Paraguai pedem, porque é zona franca. Então eu quero RPGs, tantos RPG, perfeito. Aí vem os caminhões para cá, embarca no porto mais perto para que ele possa se deslocomover para o Irã. Entenderam? E isso não é falado pela CNN e pelo Sistema Globo de televisão. E todos os repórteres que estão lá lendo o telepronto e que estão lá recebendo dinheirinho, e que alguns ficam com o cara amarrada quando não são pagos, e que eles se revoltam, e eles dizem, me cansei, eu não vou ficar aqui esperando que entre meu dinheiro na conta, tal. Por quê? Porque eles fazem isso com as pessoas. Entenderam? Tudo já descoberto. Por favor, viralize isto para que eles ouçam. Tá bom? Então, sim, explodiram na vila militar, vila de Parchim, no norte do Irã. Eles explodiram a base nuclear. Então lá no Irã tem mais de 1 milhão de casos de óbitos. Óbitos. Não pode se falar mais do que isso porque não é o boletim. Entendam o que está acontecendo no planeta. A Europa toda contra o Irã. Os Estados Unidos todos contra o Irã. A própria China e Rússia não sabem o que fazer mais. Porque como você vai permitir essas máfias, esses milicianos do tráfico de pessoas que traficam 25 milhões de seres humanos? Eles são sequestrados na Europa, são sequestrados no Brasil, são sequestrados na Argentina, em qualquer lugar que seja a ambição desses predadores. Eles veem a foto na internet do seu filho e vão atrás de você. Entendeu o que eu estou falando? Então, por favor, abra o seu olho. Entenderam? Por favor, repassar isto o mais rápido possível. E o tempo está acabando para vocês, judiciário. O que eu falo é coisa muito séria. Procure o general Heleno e faça sua remissão. Diga a ele que você vai colaborar, que você vai fazer o relato de tudo o que você fez de errado. Você vai dizer, olha, eu vendi sentença, vendi alvará de sentença, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Deu para entender? Não tem arrego, amigo.
porque eles estão soltando os marginais para que façam justiça. E o marginal, ele vai com sede em cima daqueles que os extorquiram, que extorquiram as famílias deles, que estupraram as mulheres deles, que estupraram as filhas deles. Eles chamam esculachar. Esculacharam a família deles. Então eles têm o ódio dos juízes, dos membros do Ministério Público Estadual, membros do Ministério Público Federal, que vai ser uma carnificina. Então eu aconselho a vocês de imediato procurar as autoridades do Serviço Secreto do GSI e fazer as suas delações. Com urgência. Porque você pode se safar através de um convênio político, mas você não vai se safar de uma jihad ou de uma vendetta ou de um acerto de contas ou de um tribunal do tráfico. Entenderam? Eles respeitam as pessoas que procedem bem, porque ladrão nenhum confia em outro ladrão. Ele sempre vai colocar pessoas que sejam por natureza, por índole, pessoas que agem dentro de um comportamento. Entenderam? Eles vão querer se safar, isso, aquilo, tal. Não tem para onde correr. E a máxima é a seguinte: a oportunidade faz o ladrão. Manter a conduta do corpo é fácil. Manter a conduta do pensamento é que é difícil. Você nunca teve um relacionamento do verdadeiro amor. Passe a ter. Dê amor, carinho. Não dê lascívia. Não dê coisas que não vão lhe alimentar a alma. Dê amor. Maiores informações entraremos em contato. Então, vamos repetir. Yahu Nehushhaim. Yahu Nehushhaim. Yahu Nehushhaim. Yahu Nehushhaim. Nehushhaim. Yahu Nehushhaim. É um nome difícil. Mas basta você colocar o seu pensamento em Deus. Ele está dentro de você. Ele é célula viva. Se você se relaciona com ele, ele se relaciona com você. Você tem que se relacionar. Para você ter intimidade, tenha relacionamento com Deus. Ele está dentro de você. Você é a igreja. Fiquem com Deus. E mais uma vez, por favor, viralize isto.